Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Estou muito feliz de poder mais uma vez compartilhar com você a Palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje eu quero falar sobre uma personagem bíblica muito importante na história da humanidade. Pode servir de exemplo para você e para mim. Quero falar sobre José, um ramo frutífero. Vamos basear esta mensagem em Gênesis 49, verso 22. Vamos ouvir a leitura desse texto. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. José é filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão. José é filho de Raquel e Jacó, irmão de Benjamim. Está dentro de uma família disfuncional, porque Jacó tem 4 mulheres, Lia, Raquel e as 2 servas das filhas de um homem que explorou Jacó como sogro, Lia e Raquel. E Jacó teve 12 filhos, mas o filho da esposa, a quem ele de fato amava, e pela qual trabalhou, mas foi traído pelo sogro, e por isso ele tem uma família disfuncional, era o filho da mulher amada, filha da Raquel. E o Jacó, de maneira insensata, passa a ter uma relação mais íntima, mais próxima, de preferência por José, em detrimento dos outros filhos. Jacó pontuou isso, dando um presente especial para José, que era uma capa, uma túnica multicolorida. E José, ainda criança, sem as percepções dos riscos, dos ciúmes familiares, acabava usando essa túnica, agravando ainda mais o sentimento de raiva, de ódio e de ciúmes dos seus irmãos. Não bastasse isso, o José passa a ter sonhos. E não só sonhos, mas ele compartilha esses sonhos com a sua família. E nesses sonhos fica claro e evidente que toda a família haveria de dobrar-se diante dele. Como se a lua e as estrelas se dobrassem diante do sol e ele seria o sol. Isso agravou ainda mais o problema da mágoa, do ódio, dos ciúmes dos seus irmãos por ele. Então, numa determinada ocasião, sua família toda era família de pastores, o Jacó chama o José para ir visitar os seus irmãos num local longínquo onde eles pastoreavam as ovelhas, pensando até que jamais seus irmãos atentariam contra ele, ou essa ida de José lá poderia costurar uma relação mais amena entre eles. Os irmãos resolvem, ao ver José, matar José. Na verdade, não chegaram a fazer isso por intervenção de Rúben, mas jogaram-no em uma cacimba funda, um poço seco no deserto. E de lá o José clamava, gritava, pedia socorro, enquanto os irmãos comiam e se alegravam. E não ajudaram o irmão. Sobrevindo, entretanto, uma caravana de midianitas rumo ao Egito, o Judá pensou, não compensa matar o nosso irmão. Vamos fazer dinheiro com ele, vamos vendê-lo como escravo. A proposta agradou a todos, o Rúben não estava presente nesse momento, e venderam José como escravo para o Egito. E aquele menino, adolescente, sofre um golpe terrível de ser descartado, de ser enviado para um lugar tão longe, como mercadoria barata. Tramaram contra o Jacó
matando um bode, empapuçando a túnica de José com o sangue do bode, e não tiveram a hombridade de ir ao pai para consolá-lo, não. Mandaram a túnica para ele. Veja se não é a túnica do teu filho. E diz a Bíblia que o Jacó chora desesperadamente, achando que uma besta fera havia devorado o seu filho. E ele sofreu 22 anos. E os irmãos de José mantiveram aquela mentira diante do pai 22 anos. Quis a providência divina que José, ao chegar no Egito, fosse revendido. E revendido exatamente para Potifar, que era o chefe da guarda do faraó, botando José muito próximo do poder. Deus abençoou José, Deus abençoou a casa de Potifar através de José, tudo fazia prosperar nas mãos de José, e o Potifar resolve constituir José no chefe mordomo da sua casa. Só que, um dia, a mulher de Potifar bota os olhos em José, cobiça José, convida José para ir para a cama com ela. E isso uma vez, duas, muitas, várias vezes. E José dizendo não, 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 não. Até o dia que essa mulher espreita José, não tinha ninguém por perto. Ela agarra José e diz, deita-te comigo. E José sai, foge, mas a capa dele fica nas mãos da mulher. E ela denuncia José como um abusador, como alguém que foi levado para dentro da sua casa com preconceito, xenofobia, dizendo que ele era alguém que transpunha os limites da decência, querendo agredi-lo, violentá-lo ou deitar-se com ela à força na sua casa. A denúncia foi feita. As provas estavam nas mãos dela, a túnica de José. Mas a verdade estava com José. José foi jogado na cadeia por anos. Por anos. Ele tinha 17 anos quando foi levado para o Egito. Ele foi tirado da cadeia quando ele tinha 30 anos. 13 anos, talvez, na masmorra, com os pés presos em ferros. Mas Deus abençoou José na prisão. E ele se tornou líder na prisão. Daqui a pouco chegam da casa de Faraó o copeiro e o padeiro, também presos na mesma prisão, e eles tiveram sonhos, e José interpretou os sonhos, e os sonhos aconteceram rigorosamente como José os interpretou. O padeiro morreu, o copeiro foi liberto. José pediu ao copeiro para lembrar-se dele. Mas o copeiro esqueceu-se de José na prisão, passaram-se mais 2 anos. Então quem sonha agora é Faraó. Ninguém consegue interpretar os sonhos de Faraó. Aí o copeiro se lembra de José. Ah, tem um rapaz na prisão, ele é judeu. Ele interpretou o meu sonho e aconteceu direitinho como ele falou. Aí o Faraó diz, manda trazer esse rapaz. E José interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó resolve constituir José em governador do Egito. E José passa a assumir o 2º posto mais alto do mundo, como aquele que haveria de ser o provedor do mundo, porque ele previu uma grande fartura em 7 anos, e depois uma grande fome em 7 anos, e o Egito seria o único celeiro do mundo. Depois de tanta fome, assolando o mundo, os irmãos de José vão ao Egito comprar comida. José os reconhece. Oportunamente José se revela a eles. Depois José traz toda a sua família para o Egito. E Jacó pode ver o seu filho não apenas vivo, mas como governador do Egito. E agora José recebe a bênção do seu pai Jacó, que está morrendo, mas abençoa os seus filhos. E qual foi a bênção de Jacó para José? É exatamente esta aqui. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem por sobre o muro. José é um homem frutífero. É um abençoador. Eu fui uma bênção na casa do seu pai, uma bênção na casa de Potifar, uma bênção na prisão, uma bênção no palácio de Faraó. Onde esse homem vai, ele é um ramo frutífero. Mas por que ele é um ramo frutífero? Porque é um ramo frutífero junto à fonte. E quem é a fonte? É Deus.
Ele só é frutífero porque ele está plantado junto a esta fonte que é o próprio Deus. Ele teme a Deus. Na casa do Pai, na escravidão, na prisão e no palácio. É o mesmo homem, temente a Deus. Não é a circunstância que faz o homem, é o homem quem faz a circunstância. Ele está antenado e ancorado em Deus. Por isso, ele é um ramo frutífero. Agora veja você, finalmente, um ramo que espalha seus galhos e se estendem sobre o muro. Ou seja, ele é um ramo frutífero junto à fonte que estende os seus ramos para além dos muros. Em outras palavras, ele não é apenas uma bênção na sua família, ele não é apenas uma bênção no seu trabalho, ele é uma bênção para o mundo. Sua influência transcende os limites da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua nação. Ele foi chamado de Salvador do mundo, um verdadeiro tipo de Cristo. Que coisa maravilhosa é a vida de um homem que anda com Deus e a quem Deus resolve honrar. E você? É também um ramo frutífero? Um ramo frutífero junto à fonte? Você estende os seus ramos para além dos muros? Você tem honrado a Deus na sua casa, no seu trabalho e nas diversas circunstâncias da vida? Que Deus abençoe você. Que você seja um José da nossa geração. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te pedir que tu abençoes as pessoas que agora nos assistem, para que à semelhança de José, possam ser também uma grande bênção onde estão plantados. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.